amados irmãos, mais uma vez estamos aqui no EBD na Web, um programa que tem sido uma bênção para a vida daqueles que amam e apreciam a escola bíblica dominical. E nesta lição de hoje, nós temos a terceira lição do trimestre, justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, essa lição trata de uma das doutrinas mais importantes apresentadas pelo apóstolo Paulo na epístola aos Romanos, mostrando para nós a justificação pela fé e que ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei ou pelas obras da carne. Então, para isso, estamos aqui com a presença dos ilustres obreiros e irmãos que cooperam na Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com a presença do pastor João Barbosa, que já é conhecido por todos, é o primeiro secretário da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais. Estamos também aqui com o nosso irmão Alexandre Galvão, que é adjunto das escolas dominicais na área da praia, ali, Rosa do Janga, Pau Amarelo, Conjunto Beiramar e as demais igrejas adjacentes ali naquela região. E é uma alegria para nós tê-los mais uma vez em nosso programa, participando desse nosso comentário, dessa nossa forma de tirarmos algumas dúvidas e passar para os que acompanham o programa a importância de compreendermos o que nos traz as lições bíblicas das escolas dominicais, das Assembleias de Deus, que estamos acostumados já a acompanhar durante esses longos anos em que a nossa igreja ela estabeleceu esse trabalho com a igreja, com jovens, com crianças, irmãos, idosos e todos que compõem a igreja do Senhor Jesus. Então, meus amados, nós, de posse dessa lição, após já termos estudado as duas primeiras lições desse nosso novo trimestre, o segundo trimestre de 2016, onde tivemos aqui o comentário da epístola aos Romanos e a necessidade universal da salvação em Cristo. E agora adentraremos nessa temática, justificação. Eu vejo, companheiros, que é até um tema que a gente começa a conhecê-lo até mesmo no discipulado, não é? O novo convertido, ele já se depara com essa temática no discipulado. Então nós, à luz da carta, ou da epístola aos Romanos, teremos aqui algumas informações, como, por exemplo, a partir do capítulo 3, verso 1, ao capítulo 4, verso 25, nós vemos que esses textos contêm uma das mais contundentes defesas de Paulo em favor da justificação pela fé independente das obras. E aqui na nossa lição, nós vemos que a argumentação do apóstolo, ela se divide em três partes. A primeira parte, que é justamente os pontos que serão abordados nesta lição. A primeira parte, que é a justificação manifestada. A segunda parte, a justificação contestada. E a terceira parte, a justificação exemplificada. Então, meus irmãos, conforme aqui estamos de posse dessa lição, nós vemos que a chamada de Abraão, como o grande patriarca de Israel, ela será, nesta lição, a base
da argumentação de Paulo, né, para provar a doutrina da justificação somente pela fé. Então já queremos aqui comentar o primeiro ponto da lição, que traz para nós aqui a justificação manifestada. E me direcionando ao pastor João Barbosa, nós vemos no primeiro subponto, pastor, uma temática que diz respeito a um culpado que é inocente. Então gostaríamos que o senhor já comentasse conosco esse primeiro subponto da lição, trazendo alguns esclarecimentos, pois nós vemos aqui o apóstolo Paulo tratando, né, acerca dos gentios, dos judeus, e eu acredito que o senhor tem algo para nos dizer acerca esse importante ponto da lição. Falar sobre a justificação, sobre a doutrina da justificação, a justificação de Deus. Nós sabemos que justiça é um atributo de Deus. E talvez a única manifestação perfeita da justiça, ou de justiça, é a que existe em Deus. Entre os homens, ela tem sempre suas imperfeições. Essa justificação manifestada que temos aqui nesse primeiro ponto, que fala um culpado que é inocentado. O que é que nós vemos aqui? É que quando o homem foi posto diante de Deus pelo seu pecado e a justiça de Deus exigia que o homem fosse punido e precisava de algo que aplacasse a ira de Deus e também que com relação ao homem pudesse expiar, digamos assim, a sua culpa perante Deus, porque Deus não podia perdoar o homem por causa da sua justiça, que exigia a punição, sem que algo pudesse ser feito para que isso pudesse acontecer. Então nós vamos verificar que a lição diz que mas agora se manifestou a justiça de Deus, sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, porque pela lei nenhum homem podia ser salvo. Um dos motivos dessa lição é exatamente isso. Ele disse aqui que Paulo nos mostra como Deus se revelou para alcançar os gentios e judeus. Porque apesar de os judeus pensarem e se acharem que estavam com os privilégios e que eram melhor do que os demais povos, eles também eram pecadores e precisavam da misericórdia de Deus. O que foi que aconteceu na pessoa de Jesus Cristo? Na pessoa de Jesus Cristo, os judeus, que eram os detentores dos oráculos divinos, mas que não os cumpria, tornavam-se piores em alguns aspectos do que os gentios, mas se julgavam melhores do que ele. A Bíblia mostra um exemplo de um fariseu e de um publicano, que o fariseu dizia: eu oro 3 vezes por dia, dou meus dízimos, minhas esmolas, e não sou como esse publicano. E ele dizia assim, o publicano: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ali mostra um quadro de 2 homens, um que estava de alguma forma debaixo da lei e outro que não era favorecido por ela, mas que na realidade nenhum cumpria a lei. Então, nesta lição, Paulo vem nos mostrar como essa justiça de Deus se manifesta, desta vez sem a lei e sem também os profetas, porque foi através do nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo subponto da lição, ele fala de um prisioneiro que é liberto ou libertado
que é o versículo 3:24 de Romanos, que usa o verbo grego para se referir à redenção efetuada por Jesus Cristo. Essa palavra, conforme define os léxicos da língua grega, tem o sentido de redenção, resgate e libertação. Do contexto neotestamentário, tem o sentido de libertar mediante o preço de um resgate, ou seja, Cristo pagou um preço de redenção e tornou o homem livre do pecado e da condenação eterna, desde que esse homem o aceite como Senhor e Salvador. Se não vejamos o que o mesmo apóstolo Paulo, nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 10 dessa mesma carta, e o versículo 9, ele diz assim: se com a tua boca, isso aqui, pastor, para quem possamos entender como o homem pode ser justificado diante de Deus. O pecador, cruel, impenitente, pode ser justificado diante de Deus. Ele diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Observem que Paulo está dando algumas condições para que o homem possa receber a justiça divina. Ser inocentado, porque o caso aqui é um pecador que é culpado. O assunto aqui é sério porque se trata de alguém que é culpado. Mesmo assim é inocentado. Por que inocentado? Porque ele creu no sacrifício vicário de Cristo. Então a justiça de Cristo é imputada a esse homem, que é o que a gente vai ver lá em 15 e 6 de Gênesis, quando Deus fez isso com Abraão. Mas prossigamos, porque com o coração se crê para a justiça. Isso quer dizer o seguinte, que esse crer não é um crer superficial, é um crer interior. Ele pode dizer que crê sem crer. Por isso que ele disse que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e no teu coração crês que Deus ressuscitou do morto, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão pela salvação. Ou seja, o indivíduo de publicamente o pecador condenado à condenação eterna, ele diz publicamente, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua universidade, sei lá, no seu negócio: eu agora sou um salvo em Cristo. E eu agora já não sou um filho do inferno. Eu agora já estou debaixo da misericórdia de Deus. Eu fui justificado. É isto. Isso é evangelizar, inclusive, né? Isso é evangelização. Então, pastor, o ponto forte desta lição está em crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi quem deu sua vida, e através do crer na pessoa dele e confessar publicamente, tem de volta o perdão dos seus pecados e é inocentado perante Deus, e já não há culpa, porque o Senhor Jesus Cristo pagou a sua dívida com o seu próprio sangue. É bom salientar também, pastor João, que ninguém pode se autoliberar, né? A lição aqui, ela é categórica em mostrar para a gente que no mundo antigo, um escravo poderia ser resgatado mediante o pagamento de um preço, né? E exatamente, não é, foi isso que Deus fez, né? Enviou Jesus Cristo para resgatar o homem que estava preso em seus delitos e pecados, né? Conforme a referência colocada aqui, Efésios capítulo 2, versículo o 1º e o 2º. Então nós vemos que a expiação, né, feita por Jesus Cristo, que é o cancelamento do pecado, né? O pecado foi cancelado para que o telespectador, aqueles que nos assistem, tenham esse cuidado na hora de passar, né?
que o fato da justificação ela ser alcançada pelo indivíduo, não é? Mediante a fé, pastor João, que o senhor foi bem feliz na sua argumentação, mostra, não é, para a gente, talvez numa visão de independência, né, do que o homem ele possa ser justificado independente, mas na verdade há uma dependência, né? Há uma dependência porque ninguém pode se auto-libertar, né? Ninguém pode se libertar. É impossível. É impossível, né? Há necessidade, não é, da fé, a necessidade de crer no Senhor Jesus Cristo. Então, já concluindo esse ponto, né, da justificação manifestada, onde vemos também aqui neste ponto que os gentios, né, estavam debaixo da ira de Deus porque falharam, né, em conhecê-lo, e os judeus também estavam debaixo da ira divina porque não conseguiram guardar a palavra do Senhor, né? Então veio esse vocábulo, né, que está sendo usado aqui no ponto, manifestou, né, que no grego vem de uma raiz cujo significado é tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido ou o que era desconhecido. Então, nós observamos aqui, companheiro Alexandre, que a lição, ela também complementa aqui que Paulo mostra que tanto os gentios como os judeus não podem chegar a Deus pelos seus esforços ou obras, mas unicamente e exclusivamente pelo sangue de Jesus. Então, nós vemos aqui, né, a colocação do autor, um inocente que é culpado. E ele fala aqui, ele usa o exemplo, né, o apóstolo Paulo, a linguagem forense dele, né, usa um exemplo de um sistema judicial, né, que foi útil para elucidar o pensamento do apóstolo Paulo. Então, eu queria que o senhor, para a gente fechar, né, esse primeiro ponto, amém, pastor, argumentasse, né, acerca dessa colocação. Sim, na verdade também é uma excelente oportunidade nesse trimestre, com essa lição, né, a justificação pela fé, somente pela fé em Jesus Cristo. Esse é um tema que traz paz ao nosso coração, mas que na verdade, infelizmente, é muito pouco conhecido pela igreja. Isso tendo em vista, falta também de pregações a respeito desse tema. Inclusive, eu até conversei com o meu pastor esse trimestre, sugestionei para ele também trabalhar a carta de Paulo aos Romanos nos cultos de doutrina e até incentivar a igreja como um todo a estar presente na escola bíblica dominical. Só antes de você concluir, há uma grande ausência, pastor João, dos sermões expositivos. Exatamente, né? Pastor. Que são os sermões que tratam justamente, né, desse conteúdo. Né? E a gente hoje tem escutado, até nós mesmos pregamos, né, mensagens temáticas, né, textuais, mas o expositivo que está escasso, né? Segundo os teólogos, né? É o sermão mais preciso, né, pastor? E edificante, né? Pastor? Porque você não sai daquela linha e é edificante, sim. Então, esse tema, justificação pela fé, é um tema importantíssimo. Já dizia Martinho Lutero que este tema, ou a justificação pela fé, que de fato foi o grito de guerra da Reforma Protestante, foi a justificação pela fé. Ele dizia que esse tema, ele é o eixo sobre o qual se move todas as demais doutrinas da salvação. Então, tudo que diz respeito à nossa salvação passa pela justificação pela fé. É um tema extremamente importante, e eu escutava aqui quando o pastor João falava aí do primeiro ponto, e como o pastor citou aqui, que ele vai falar o autor da lição, que os gentios estavam debaixo da ira de Deus. Então, no capítulo 1, Paulo deixa muito claro, Paulo mostra que o pecado encerra o gentio debaixo de condenação. No capítulo 2 de Romanos, Paulo já vai mostrar o judeu agora encerrado também debaixo de condenação devido também seus pecados e a sua missão em obedecer à lei do Senhor. Claro que o homem, na condição de pecado, ele é incapaz de obedecer à lei de Deus. E no capítulo 13, versículo 23, Paulo agora vai globalizar, vai universalizar o pecado, quando ele vai dizer que todos pecaram, tanto os gentios como os judeus, e por isso se afastaram, estão distantes da glória de Deus e carecem da glória do Senhor Deus.
E a gente agora, a gente pergunta, então não há esperança então de salvação nem para gentio nem judeu? Se a gente parasse por aqui a carta de Paulo, diríamos que não haveria de fato salvação nem para o judeu nem para o gentio, tendo em vista que nenhum nem outro é capaz de obedecer à lei de Deus na sua inteireza. Mas aí Paulo agora inicia essa temática, que é da justificação pela fé. Deus, sendo justo, não pode declarar inocente o culpado, porque ele é justo e Deus ele não distancia-se nem 1 milímetro da sua justiça, ele sempre agirá com justiça, então ele jamais pode declarar um culpado inocente, no sentido de que Deus não faz vista grossa para os nossos pecados. Então, se o homem é pecador, ele merece a condenação. Não é? E eu costumo dizer que se todos os teólogos do mundo se juntassem, passassem 10 anos consecutivos reunidos num concílio, eu acho que não chegaria a uma conclusão tão tremenda que o próprio Deus chegou. É olhar Deus no Antigo Testamento, vendo o homem na condição do pecado, e Deus dizer assim, eu quero salvar, mas eu não posso salvar porque a minha justiça não deixa. Mas Deus, ele providencia um meio, para que Deus possa, na base deste meio, declarar o homem justo, né? Então, como o pastor aqui falou do termo, né, o termo de justificação, que vem do grego de kaios, que é uma palavra de cunho forense, que significa declarar justo. E é importante salientar, quando a gente fala declarar, que Deus não torna o homem justo. Ou seja, Deus não torna o homem intrinsecamente justo. O homem é declarado justo, fundamentado na justiça de outrem. Então a justiça não é dele. Então Deus me salvou e disse que eu sou justo, mas a justiça não é minha. Então eu sou salvo não é pela minha justiça. Quando o pastor aqui falou de um prisioneiro que é liberado. É um indivíduo que está numa sentença diante de um tribunal e ele é culpado, todo mundo sabe que ele é culpado, ele mesmo se declara culpado e o juiz declara ele justo. Mas aqui, na verdade, em Deus declara o pecador ou o ímpio justo, não porque Deus está fazendo vista grossa para o pecado dele, é porque Deus está declarando ele justo na base da justiça de outrem. Não é? Então fica muito claro, pastor, e essa questão de cunho forense é extremamente importante para a gente entender, porque se fala muito de culpa, porque quando Deus declara o pecador inocente é porque ele era culpado. E de onde vem essa culpa? Não é? Vem tanto dos pecados praticados, mas como também de um pecado herdado pela representação federativa de Adão. Então Cristo vai à cruz, leva sobre si todos os nossos pecados, e agora eu crendo em Cristo, Deus, na base da justiça de Cristo, ele me declara justo. Então, na verdade, a justificação é pela fé, mas não é a fé que justifica. O que justifica é os méritos de Cristo. A fé é apenas um canal. Então, fechando esse primeiro ponto, a gente vê aqui na própria lição que no sistema levítico, né, quando alguém pecava, tornava-se culpado de algo, né? E um animal inocente era sacrificado para que a culpa fosse expiada, né? Então, o senhor fez essa colocação, né, que não é simplesmente o justo, não é? Eu alcancei a justiça pelos meus próprios méritos, né? Mas precisou de um sacrifício, né, para que fosse cancelado. E é o caso lá até do João Batista, né, pastor? Eis o Cordeiro de Deus. Que tira o então pecado Cristo é o mundo. Cordeiro inocente que leva sobre si toda a nossa culpa. Então, senhores, a gente lembrando que essa linguagem de justificação está aqui na nossa, no nosso complemento aqui, subsídio bibliológico, que a justificação é um termo forense, né, que denota um ato judicial da administração da lei. Né? Esse termo forense, ele está sendo relativo ao fórum, né? Que se usa no fórum e que é relativo aos tribunais e à justiça, né? Que estamos acostumados a compreender. Então, essa justificação que é debatida nessa lição e na carta aos Romanos, ela é extraída desse contexto, né, jurídico, judicial. Né? Então, vamos ver também aqui no segundo ponto da lição,
essa justificação sendo contestada, né? As três divisões, né? A justificação manifestada, a justificação contestada e a justificação exemplificada. Então, nessa contestação da justificação, nós vemos que a justificação se opõe à salvação meritória, né? Isto. Que é aquela que é adquirida através dos seus próprios méritos. Então, Paulo, pastor João, parece que ele fica meio aqui áspero, né? Ele parece que fica um pouco assim, como diz aqui, diatribe, né? Ele fica meio exaltado quando ele deseja que seu ensino não fosse mal interpretado, né? Então, ele recorrendo, né, a esse método falado aqui de diatribe, né? Uma forma exaltada, uma forma até uma forma de defesa na hora que você é contestado, e ele se adianta respondendo às contestações, né, que seus interlocutores puderam fazer. E dentre elas está aqui, onde está logo a jactância? Né? Outra que ele fez também, por qual lei? Não é? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, pastor João, diga-nos essa justificação contestada, né, diante da argumentação do apóstolo Paulo. Olha, o inferno, me permita usar esse termo, se opôs através dos judeus, dos líderes judeus da época, contra Jesus. Todos foram contra Jesus. E por fim o condenaram à morte de cruz. Que era uma forma de desmoralizá-lo para sempre e acabar com essa história. Só que ele ressuscitou 3 dias depois. E ressuscitou justamente para justificar aqueles que viessem a crer no seu nome. Aí o inferno, esse pessoal, mudaram sua estratégia para desqualificar esse trabalho do mestre. Paulo se levanta, me permita a expressão, com a santa ira, vamos dizer assim. Com a santa ira contra esses indivíduos. E usou até, em certo sentido, as armas deles próprios, contra eles. Como ele chama aqui, o comentário chama de diatribe, a forma. Diatribe, né? Um tanto agressiva, como ele se dirigiu àquelas pessoas para defender, mostrar com clareza, porque ele sabia que estava numa batalha espiritual. A luta dele ali não era contra a carne e o sangue, mas era contra, conforme ele fala em 6 de Efésios, né? Contra os principados, contra as potestades, contra os poderes espirituais da maldade no lugar celestial. Era uma luta reínda e que precisava vencer. Então ele mostra que não é desta forma, como eles dizem, como eles querem impor, que a justificação acontece. A justificação é uma realidade que agora ninguém pode ninguém pode contestar. Ela estava sendo contestada, mas ninguém pode contestar, porque aquele que oferece a justificação foi aquele que deu a sua vida. Mas ele ressuscitou de entre os mortos. Ele disse: "Me dado todo o poder que é nos céus e na terra." Em 17 de Atos dos Apóstolos, em Atenas, Paulo disse que Deus entregou o juízo a um varão e para isso destinou e ressuscitou dentre os mortos. Porque a grande vitória, pastor e Alexandre, é que Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, foi uma derrota para o inferno. As trevas, a decepção no reino das trevas, deve ter sido terrível, porque ele ressuscitou. E aí vinha assim: a justificação se opõe ao orgulho nacionalista, ou seja, o judeu que podia bater nos seus peitos e dizer:
que era da família de Deus, mas ele era tão pecador como aquele gentio que não tinha direito a nada. Até uma porta, caso ele fosse ao templo, tinha uma porta específica para ele entrar e sair. Ele não podia entrar, escolher o lugar, a porta que entrava, o lugar que se sentava, tinha porta específica. Quer dizer, ele não tinha direito a nada. Então a justificação se opõe a esse orgulho nacionalista que era que os judeus tinham. Então, Deus não era somente Deus dos judeus. Nunca foi Deus somente dos judeus. Inclusivismo, né? Não, de forma alguma. Aliás, eu queria chamar aqui bem rápido, aqui me permita e jogar esta lição. Na formação de Israel, Deus não permitiu que Israel fosse uma nação, digamos assim, que te fosse sangue puro só de um determinado clã. Deus não permitiu isso. Do contrário, o próprio Jesus, na sua genealogia, teve 5 mulheres que engravidou de um sogro, mulher que no passado foi prostituta, Raabe, né? Mulher que em outro tempo foi moabita, que não podia nem chegar na congregação. Finalmente, mulher que chegou, uma adúltera, como foi o caso de Batseba. E uma mulher daquelas, podemos dizer que teve, dessas 5, teve 2 que foram mulheres puras. Ruth, apesar de ser moabita, e Maria. É como se Jesus, ou como se Deus quisesse não quisesse escolher mulheres como Sara, assim, como as esposas de Isaac e as esposas de Jacó, que na formação se misturaram com cananeus. Quer dizer, então o processo Deus vinha mostrando que não havia um privilégio exclusivo de um povo, de uma nação. Todos lhe pertencia. Eu às vezes penso cá comigo que as entranhas de Deus sentia a passagem no Velho Testamento que parece como se Deus tivesse sofrendo pela impiedade dos homens. Isso fica claro quando ele mandou Jonas e a Nínive. Ele disse: meu filho, será que eu não podia ter misericórdia de uma cidade onde tem 120 pessoas que não distinguem a mão direita da sua mão esquerda? E alguns historiadores dizem que aquilo ali era só de crianças. Não era a população de Nínive, era só de crianças. E que a misericórdia de Deus se estendeu para eles. Então aqui esse exclusivismo, esse orgulho de ser judeu. E Paulo chegou a dizer até isso uma vez, não foi? Por causa da situação deles. Se vocês são judeus, eu também sou. E tem mais, eu sou de Benjamim, uma tribo guerreira, né? Que tinha 600 homens que arrancava a funda num cabelo e não errava. Era uma coisa fantástica. De ter o primeiro rei de Israel e a nação que permaneceu fiel na divisão, a tribo que permaneceu fiel na divisão. Quer dizer, Paulo era um homem que ele se defendia dessa forma, mas ele disse: eu reputei tudo isso como esterco. Quer dizer, ele não tinha isso como um troféu, porque o troféu que ele tinha era de agora servir aqui, ser servo de Cristo, um escravo de Cristo. Era isso que ele queria. Ele não tinha nenhum exclusivismo. Então, por isso que ele podia ser um homem justificado e ensinar sobre justificação para todos aqueles que precisam de Cristo. A gente entende, pastor João, também que sempre houve uma porta aberta, né, no meio da população de Israel, porque era a implementação da circuncisão, né? Sempre se abria essa exceção para outros povos, né? Inclusive quando Abraão, a gente vai falar aqui, o exemplo, né, da justificação foi chamado,
mesmo em incircuncisão, né? Ele foi chamado por Deus e depois ele foi circuncidado, né? Houve o período da circuncisão. Nós vemos que quem estava com ele ali foi circuncidado, né? Foi escravo, todos que estavam com ele ali passaram por dentro dessa aliança, né, que o Senhor fez. Então, pastor, abrindo um parêntese aí, e preciso entendermos, a gente está falando desse exclusivismo judaico do primeiro século, mas me parece que esse germe terrível, ele parece que está tentando levantar a cabeça hoje, agora, no nosso tempo. É verdade. Não é verdade? Precisamos ter muito cuidado com isso. Não temos um privilégio como crentes, como igreja, diante de Deus, com relação a A, B ou C. Precisamos ter muito cuidado com isso, muitíssimo cuidado. É bom que nessa lição nos debrucemos também sobre isto, para não nos considerarmos primorosos. Verdade. Deus, ele não é Deus somente de um povo, né, Alexandre? Não. De um grupo. Né? Às vezes, pastor, acontece até mesmo, né, entre nós, né, que somos igreja nos dias odiernos, onde às vezes já vi irmãos comentando que até mesmo cumprimentar o irmão, há às vezes essa falta, né, de harmonia, porque o irmão é de outra denominação, porque a irmã é de outra igreja. Então, fica essa disparidade, né? O irmão não me deu a paz, né? Talvez porque eu estava com um adorno, talvez porque eu estava de uma forma que o costume da minha igreja, ela compete que a gente se comporte dessa forma. E, às vezes, isso leva uns a pensar que há um exclusivismo, né? Como se Deus... O senhor está falando como se Deus só estivesse ali, quando se Deus só estivesse... E para a gente ver que Jesus, ele veio quebrar, né, esse paradigma, a gente vê a sua atitude ali, a sua postura para com aquele ladrão na cruz, né? Isto. Que ele não precisou demonstrar comportamento, ele não precisou demonstrar obras, né? Ele não precisou demonstrar méritos, né? Mas alcançou a salvação apenas em crer, né? Em crer e em confessar. Quando ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? E não houve nenhuma objeção a isso, embora aquele homem ali estava totalmente afastado, né, da verdade, e obteve a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, já observando aqui esse terceiro ponto, né, na nossa lição, nós vemos, Alexandre, a justificação exemplificada, né, através do grande patriarca Abraão. Eu queria que o senhor, já entrando, né, nas considerações finais do nosso comentário, falasse sobre esse terceiro ponto da nossa lição. Lendo a lição, pastor, eu pude observar que o apóstolo Paulo, ele toma como exemplo Abraão. Mas, na verdade, ele poderia ter tomado outros personagens do Antigo Testamento. Ele poderia, talvez, ter tomado Moisés, que foi um grande homem de Deus, que, mediante dele, Deus deu a lei ao seu povo. Mas fica claro, por exemplo, ainda voltando para o segundo ponto da lição, e a razão de Paulo usar aqui Abraão, porque lá no primeiro ponto da lição, quando o pastor até citou o texto aí e leu, o texto, capítulo 3, versículo 27, quando Paulo pergunta onde está logo a jactância, o orgulho, né? É excluída, na verdade aqui é como o pastor falou, uma diátribe, ou seja, Paulo coloca aí respondendo uma pergunta de possivelmente um locutor, né, imaginário, e Paulo diz, onde está a lactância excluída? Paulo diz, não. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Na verdade, quando a gente volta um pouquinho no capítulo 2 ainda de Romanos, lá no versículo 17, quando Paulo diz assim,
Se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido que és guias de cego, luz de quem encontra em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Ou seja, os judeus, eles se vangloriavam pelos fatos deles terem a lei. E eles achavam que eles seriam salvos porque eles, entre aspas, praticavam a lei. E agora Paulo vai mostrar que, na verdade, ninguém deve se orgulhar, porque ele não tem condições de ser salvo pela guarda da lei. Até mesmo, ainda concluindo, no versículo 28, Paulo diz assim, do 3:28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, Paulo está dizendo aqui que o homem é exclusivamente salvo pela fé. Não há espaço aqui para boas obras, não há espaço para mérito. E aqui a razão dele usar Abraão. Porque na cabeça do judeu, o indivíduo ele só podia ser salvo se ele guardasse a lei de Moisés. Mas sendo que Abraão é 500 anos antes da lei ser dada. Então a razão de Paulo usar Abraão é justamente para mostrar ao judeu que Abraão, 500 anos antes da lei, ele creu e foi justificado. Para mostrar que a justificação é pela fé e não pela guarda da lei. Isso. Não que Abraão não conhecesse a lei, pois a lei de Deus foi gravada no coração do homem quando Deus o cria. Mas Paulo usa Abraão justamente para desmontar esse sistema de argumento do judeu, que dizia que o homem era salvo pela guarda da lei. Aí Paulo agora como que questionando. Então como é que Abraão podia ser salvo se ele não tinha essa lei dada por Moisés? Então, de certa forma, cala a boca do judeu, e Paulo agora vai mostrar que a salvação é pela fé e não pela graça. E no capítulo 4, ele diz assim, que Abraão foi justificado porque creu, e não porque ele trabalhou. Aí ele diz, ora, o que trabalha o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Porque se nós somos salvos pelos nossos méritos e boas obras, poderíamos nos gloriar, que ele vai dizer que, mas não diante de Deus. E eu acho interessante aqui também que ele talvez o judeu argumentasse assim, não, tudo bem, então Abraão ele foi salvo pela fé, foi imputada a ele a justiça de Deus e ele foi justificado pela fé antes da lei, mas depois que a gente recebeu a lei, aí mudou. Aí agora a salvação é pela guarda da lei, o homem é justificado porque obedece à lei. Aí Paulo ele pega e dá um outro exemplo, quando ele diz no versículo 5, no versículo 6, e é assim também que Davi declara, Davi vem 500 anos depois da lei, ou seja, Paulo cita Abraão 500 anos antes da lei, para mostrar que ele era justificado pela fé antes da lei, e depois mostra Davi 500 anos depois da lei, dizendo assim, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras da lei. Então, ou seja, Paulo fecha de todos os ângulos o argumento de mostrar que o homem é salvo mediante Jesus Cristo, exclusivamente pela fé, independente das obras da lei. Mas eu acho, pastor, que também é uma oportunidade excelente para a gente também deixar claro, para os irmãos, a aparente discussão entre Paulo e Tiago. Porque Tiago vai dizer lá na carta dele, no capítulo 2, lá na carta dele, capítulo 2, versículo 24, que o homem é salvo por obras e não somente pela fé, mas também por obras. E a gente fica, peraí, então está havendo uma discussão, porque Paulo está dizendo que é exclusivamente pela fé, e Tiago está dizendo que também é por obra, não é somente pela fé. Mas que, na verdade, Tiago está complementando Paulo. Tiago está falando que a fé que Paulo dizia era uma fé que vai redundar em boas obras. Então, o crente vive em boas obras não para ser salvo, mas porque ele já é salvo. E essa sua colocação faz a gente retornar ao segundo ponto da lição, sim, quando aqui trata sobre a justificação que se opõe ao antinomismo. Exatamente. Né? Que são aqueles que acreditam que, por conta da graça, da justificação, ninguém mais vai cumprir lei. Então não preciso mais viver a lei, né? E é interessante que aqui, a lição, eu até grifei aqui, mostra que as nossas leis, né, muitas delas estão fundamentadas, né, na lei, nos 10 mandamentos. Isso. Né? Foi criado muitas leis em cima, né, dessa lei estabelecida. Né? Diz aqui que
os judeus legalistas, né, como defendiam a observância dos perigos da lei e acusavam Paulo de ser antinomista, né, que é ensinar que a lei não tem mais nenhum sentido. E Paulo, ele estaria ensinando que a justificação pela fé tornará a lei desprezível, né? Era a colocação desses judeus na época. Pastor, eu acredito que é porque também, na verdade, houve um erro de compreensão dos judeus acerca do propósito da lei. Na verdade, Deus nunca deu a lei, nunca na perspectiva de salvação. Não foi na perspectiva de salvação. A lei, na verdade, é dada para mostrar ao homem que ele é incapaz de obedecê-la, que ele é incapaz de obedecê-la na sua inteireza e por ela ser salvo. A lei, em certo sentido, ela era moral ou cerimonial? Sim. A lei era isso. Sim, a ideia da lei ser moral, cerimonial e também civil. Civil. Não é? Agora, perdurando para nós até hoje, a questão da moralidade. Mas em 3:24 de Gálatas, Paulo diz que a lei ela era um aio. Ou seja, o propósito da lei era mostrar que o homem era pecador e assim o conduzir a Cristo. Apontar o caminho. Que é o único que pode justificar o homem, que é na base do mérito de Cristo, como pode ser justificado. Então, pastor, ainda já concluindo, dando minhas considerações final, porque o tempinho aí já está apertado. Verdade, Eu gostaria de, assim, incentivar os irmãos, os professores também, porque às vezes a gente acha que a gente estuda para ensinar e nunca, às vezes, para aplicar a nossa vida. Eu confesso que eu, como cristão, nos meus 23 anos de cristão, eu acredito que passei os meus 2 primeiros anos de crente, com o coração, às vezes, atribulado, angustiado e atormentado, às vezes, devido ao pecado, e a gente tentando vencer na santificação progressiva. Mas eu confesso aos irmãos que eu só encontrei paz na alma quando eu compreendi essa doutrina. Porque como o próprio Martinho Lutero diz, ele disse que quando ele abriu e entendeu Romanos 1,17, entendeu a doutrina da justificação, ele diz, é como se as portas do paraíso estivessem abrindo-se para mim. E comigo eu acho que foi assim. Depois que eu conheci essa doutrina, a paz tomou conta do meu coração. E tem uma doutrina importante que o professor deve se preparar bem para transmitir essa doutrina na escola dominical, para trazer paz ao coração da igreja. Porque tem muita gente, pastor, dentro da igreja, crente há anos, mas vem atormentados. Outro dia uma irmã me procurou, tem 20 anos de igreja, a irmã, e ela me contando, desesperada, porque cometeu um pecado, e eu vou para o inferno, e o que será de mim? E ela não conhecia essa doutrina de que Deus nos declarou justos mediante os méritos de Cristo. No entanto, isso não deve levar ao antinomismo, ou à antilei, ou viver contra a lei, não, a ideia não é essa. Mas que é uma doutrina excelente, profunda, tremenda, e que os professores apliquem para a sua vida e levem também com muito carinho para a vida dos seus alunos. Segundo, para complementar, a gente fechar, segundo uma colocação num comentário bíblico, pastor João, de F.F. Bruce, né, ele disse que a esperança de Paulo, antes de se tornar cristão, era que por força da perseverança na observância da lei de Deus, ele poderia finalmente ser declarado justo por Deus quando se apresentasse diante do trono do juiz divino. Mas neste modo de obter-se a justiça à parte da lei, o processo é ao revés, né? Porque Deus declara justo o homem no início do seu percurso, né? Não pode ser com base nas obras ainda não praticadas por ele. Então, esta justificação é o contrário, né? É um ato livre da graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si. Isso traz paz ao coração, né, pastor? Então, essa é uma decisão de Deus, né? Deus é quem tomou essa decisão, né? E não nós. Então, às vezes acontece, né, por falta de conhecimento nas pessoas que não têm ainda a luz do Evangelho nas suas respectivas vidas. Então, há muitas indagações, muitos questionamentos, né?
Ah, mas eu conhecia aquela pessoa e tinha uma vida desregrada, depravada, né? E hoje está na igreja de paletó, de gravata, com cabelinho ajeitadinho e tal. Como é que pode? Né? Então, é uma pessoa desprovida do conhecimento dessa doutrina, que é a doutrina da justificação. Então, assim, eu quero fazer as minhas considerações finais, passando também a oportunidade para o pastor João dizer, né, suas últimas palavras em relação a essa lição, para que assim a gente conclua este programa em nome de Cristo. A lição também fala da justificação exemplificada. E esse exemplificado, Paulo toma por exemplo exatamente a vida de Abraão. Ele deixou um exemplo. Se os judeus tivessem observado as promessas de Deus a Abraão, saberia que os gentios eram co-herdeiros de alguma forma, né? Porque na promessa, ele diz que através de Abraão todos os povos seriam benditos. Sim. Vocês teriam a bênção de Deus através dele. Então, a minha palavra final é que tenhamos cuidado para não pensar que somos primorosos, ou melhor, do que A ou B. Como faziam os judeus do primeiro século. Através dessa carta, Paulo está desmontando essa bomba de efeito retardado, para que não possa causar nenhum mal a nenhum cristão na sua caminhada rumo à eternidade. E é assim que Deus possa estar abençoando a cada vida e a cada coração, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, então chegamos, né, à conclusão do nosso programa. Quero lembrar que próxima semana, né, teremos o nosso Cabedalp, né, e as inscrições estão abertas, o valor de R$15, né, onde se terá todo o material, não é, a apostila, crachá, e teremos em nossas dependências aqui na igreja também trabalhos com departamento infantil, adolescentes. Então queremos lembrar ao corpo docente de professor e toda a diretoria de escola dominical que não percam esse excepcional evento, a presença do nosso pastor Elinaldo Renovato, pastor presidente ali na cidade de Parnamirim, o campo de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Inclusive, ele comentou, né, esta lição passada, falando sobre escatologia bíblica, e ele estará aqui trazendo para nós a ministração acerca, né, de uma escola modelo, né, com essa temática para os dias atuais. Também o nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, que foi superintendente dessas escolas, das escolas dominicais aqui em Abreu Lima, e houve um grande movimento, né, uma grande evolução na escola dominical durante a gestão do nosso pastor Roberto, que foi convocado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus para participar também e ministrar na primeira conferência de escolas bíblicas dominicais no Rio de Janeiro. Então, nós solicitamos, né, o nosso pastor, em meio a todas as suas ocupações, para que ele também participe e transmita, né, para as novas direções, pois nós vemos muitos dirigentes novos e professores que precisam conhecer, né, essa metodologia, que eu acredito que ela não mudou na sua essência. Talvez a adaptação dos tempos passados, ela tenha mudado em alguma coisa em relação à tecnologia, ao avanço, à formação de opinião, mas a essência da escola dominical, que é a prioridade da palavra de Deus, né, da seriedade, ela continua a mesma. Então, nós queremos convidá-los para participar desse nosso evento. Você também que talvez faça parte de outra denominação,
e desejar participar, procure a secretaria da EBD ou uma escola dominical perto de sua casa, da nossa igreja, e se informe com a direção ou os responsáveis por esse trabalho. Então, agradecemos a todos mais uma vez pelo trabalho. Deus abençoe pastor João, Deus abençoe nobre companheiro Alexandre, e é isso aí. Até mais, próximo programa.